Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, eu quero nesta noite trazer uma palavra ao teu coração. Abra sua Bíblia lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. Deus aplique a sua palavra em nossos corações nessa noite. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, nos colocar mais uma vez diante da tua presença, para louvar, Senhor, e bendizer o teu nome, porque tu és bom, tu és santo, maravilhoso, conselheiro e fiel. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida nessa noite. A tua palavra que ela é a verdade, Senhor. Não existe outra verdade que não seja a tua palavra, Senhor. Então fale conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Pai, que é necessário para a nossa caminhada. Usa o teu servo, Senhor, que eu estou aqui na direção do teu Espírito Santo. É isso que eu te oro nessa noite e já te agradeço. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, está aí uma passagem bastante conhecida no segundo livro das Crônicas, que fala sobre a construção ali, o término da construção do templo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que sempre foi o desejo de Davi, o rei Davi, construir esse templo. Davi colocou no seu coração o desejo de construir uma casa para que o nosso Deus ele fosse adorado, tivesse ali um lugar de adoração. Até porque o povo de Israel por muito tempo adorou em tendas. Então Davi tinha esse desejo no seu coração de construir o templo. Mas se você voltar à sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, e o verso 2 e 3, você vai ver que era desejo de Davi fazer essa construção, mas Deus até se agradou pela forma dele ter o desejo de construir aquele templo. Só que Deus disse para Davi que ele não iria construir o templo, porque ele tinha sido um homem muito sanguinário, ele tinha derramado muito sangue, e Deus não queria que Davi construísse aquele templo, já que ali seria um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, e quando o povo viesse ali a sacrificar os animais ali em sacrifício a Deus, que naquela época se sacrificavam animais, então o povo ia se lembrar do sangue que Davi derramava. Então Deus disse: não, a vontade sua é boa, só que quem vai fazer essa obra vai ser o teu filho Salomão. E diz a Bíblia, irmãos, que o tempo se passou, Davi já foi chegando no final do seu reinado, Deus já tinha levantado Salomão como sucessor de Davi, Davi passou a planta do templo, Davi em seguida morreu, e Salomão começou agora a colocar em prática ali a construção do templo do Senhor. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que quando Salomão acabou a construção do templo, ele começou ali a fazer uma oração invocatória diante do nosso Deus, para que Deus ele o santificasse, para que Deus ele se fizesse presente naquele templo, para que aquela casa fosse uma casa de oração, um lugar de sacrifício, de adoração a Deus. E a palavra do Senhor diz que no capítulo 6 do segundo livro das Crônicas, que Salomão começou a fazer essa oração.
E quando chegamos no capítulo 7, que é o texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor diz que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que a glória de Deus, ela desceu ali naquele lugar, naquele templo, como sinal ali de aprovação da parte de Deus. Porque Deus, ele estava ali mostrando a Salomão que tinha se agradado daquele templo e que ali verdadeiramente seria o lugar onde o seu povo ia agora adorar, ia agora prestar sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, a glória de Deus desceu naquele lugar. Encheu a casa, encheu de maneira que nem o sacerdote não conseguia entrar. O sacerdote não conseguia entrar, as pessoas não conseguiam entrar, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós podemos aprender, meus amados irmãos, com essa palavra? A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele se agradou daquela situação. O Senhor se agradou daquela ocasião. O Senhor se agradou daquela construção, porque tudo foi feito ali de acordo com a vontade de Deus. E Deus, ele demonstrou a sua aprovação quando ele faz aquela demonstração de poder e todo o seu povo ali presenciou a aprovação do nosso Deus. E esse texto, meus irmãos, ele pode trazer muitas lições para nossas vidas. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você nessa noite é que, em primeiro lugar, irmãos, Deus, ele aprovou aquela obra. Amém? Aquela obra foi aprovada por Deus como um sinal de sua aprovação. A Bíblia diz no capítulo 7, verso 1, que após Salomão ter acabado de orar, desceu ali fogo do céu. Que maravilha, meus irmãos, que demonstração de poder maravilhosa. A glória de Deus ali agora descendo, a manifestação do poder de Deus descendo sobre a sua casa, enchendo ali a casa de Deus, enchendo o templo ali da presença do Senhor. Imagina como é que aquelas pessoas ficaram naquele momento, como os irmãos se comportavam naquela época, vendo a glória de Deus sendo manifestada ali, vendo o poder de Deus sendo derramado naquele lugar, e Deus respondendo como sinal de aprovação. O povo agora sabia que toda vez que ele chegasse naquele lugar, ele estava chegando num lugar santo, num lugar sagrado, num lugar onde Deus, ele tinha escolhido para que fosse oferecido sacrifício de louvor e adoração ao seu nome. Então a gente vê em primeiro lugar que Deus, ele aprova, irmãos, aquela obra. Deus, ele aprova aquela construção. E como sinal de aprovação, foi a glória de Deus sendo descida naquele lugar, enchendo ali toda a casa, fogo do céu sendo derramado e queimando todo aquele holocausto. Eu me lembro logo da passagem de Elias. A Bíblia diz que quando Elias estava ali com os profetas de Baal, e os profetas de Baal invocando Baal, e nada de Baal responder. Mas quando Elias invocou ao Deus de Israel, a palavra do Senhor diz que Elias fez ali um embate com aqueles homens e disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse sim é o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que molharam o sacrifício, molharam o holocausto ali. E quando Elias clamou, fogo do céu desceu, meus irmãos, e queimou todo aquele holocausto. Louvado seja Deus. Essa mesma demonstração a gente vê aqui com Salomão. Deus ali descendo fogo do céu, queimando todo o holocausto e aprovando aquela obra diante de Salomão, do rei Salomão, e diante dos homens, diante do seu povo que estava presente naquele momento. Aleluia. Em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte, que o poder de Deus ali, ele foi demonstrado, foi. Louvado seja Deus por isso. Mas em segundo lugar,
após o povo ali ter visto o poder de Deus, ficaram ali maravilhados. Ficaram ali, irmãos, sem saber, ficaram perplexos diante daquela situação. De maneira que a glória do Senhor foi derramada de uma maneira tão tremenda ali, que nem o sacerdote conseguia entrar. Louvado seja Deus. Nem o sacerdote, meus irmãos, conseguia entrar naquela casa, porque a glória do Senhor preencheu todo aquele lugar. Imagina você ir para a casa do Senhor e adorar ao Senhor no lugar onde você sabe que a presença de Deus ali ela é constante. A presença do Senhor ela é real. E você saber que ali o Senhor, a presença de Deus foi tão grande que ele encheu toda a casa da sua presença. Então os homens ali, irmãos, em segundo lugar, eles ficaram maravilhados. Eles ficaram ali admirados com o poder de Deus. Ficaram ali de coração alegre, de coração jubilado. E eles começaram, meus irmãos, ali após aquela situação, eles dobraram, caíram com o rosto em terra no pó e começaram ali a adorar a Deus. Começaram a se prostrar diante do Senhor, porque quando a gente está diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, não tem quem não bote a face no pó, meus irmãos. Aquele que chega diante da presença de Deus e ele vê a presença de Deus ali, a face dele vai logo para o pó, porque ele reconhece a sua condição de pecador e ele está diante da santidade e da presença de um Deus todo-poderoso. Louvado seja Deus. Então os homens ali ficaram maravilhados. Os homens ficaram ali felizes da vida com aquela situação. E colocaram ali o rosto no pó, se curvaram diante de Deus e viram ali que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. E verdadeiramente eles disseram, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Os homens daquela época, meus irmãos, viram que verdadeiramente Deus é bom. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele é bom. Deus ele é tão bom que ele tem cuidado de você durante essa pandemia. Aleluia. Deus ele é tão bom que não tem te faltado nada. Deus ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, está, mas Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, meus irmãos. Foi isso que o povo reconheceu naquela época. E é isso que nós devemos reconhecer nos dias de hoje. É isso que nós devemos reconhecer, colocar o nosso rosto no pó, dobrar o nosso joelho e reconhecer e dizer, louvado seja Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, para a gente encerrar, quando a gente vê o povo se adorando, o povo se alegrando, a festa, irmãos, foi tão tremenda ali, que passaram 7 dias festejando ao Senhor, porque a glória do Senhor tinha descido naquele lugar. E após, irmãos, o festejo, após a adoração, se você continuar lendo esse texto, você vai ver a partir do verso 14, a partir do verso 14 diz assim, ó, a partir do verso 15, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Isso, irmãos, era Deus falando com o seu povo acerca daquele templo. Deus falando que agora estaria aberto, louvado seja Deus, agora estarão abertos, versículo 15, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então agora o povo sabia que toda a oração que fizesse ali, Deus estaria ouvindo. E hoje é diferente. Quando você ora, Deus está ouvindo. Quando você clama, Deus está ouvindo. Se você se prostra, se você reconhece que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, Deus está te ouvindo, está recebendo o teu louvor e a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor.
E para concluir, irmãos, a palavra do Senhor diz que aquele templo, mesmo ele depois sendo destruído, mas a Bíblia diz que Deus escolheu aquele lugar. No Antigo Testamento, Deus tinha escolhido o templo ali como lugar sagrado, lugar de adoração, lugar de culto ao nosso Deus. Quando chegamos na nova aliança, meus irmãos, eu louvo a Deus, eu glorifico a esse Deus, porque agora o templo não é mais aquelas paredes, não é mais aquele telhado. O templo agora, meus irmãos, na nova aliança, é eu e você. A Bíblia diz que nós agora que somos o templo de Deus. Agora Deus escolheu a minha vida e a sua vida para habitar. Aleluia. Sinta-se privilegiado. Sinta-se honrado por ser morada de Deus, habitação de Deus. É isso que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aleluia! Então, cuide, zele, mas cuide mesmo do templo. Cuide mesmo da morada de Deus, que é você, que sou eu, que somos nós. Nós somos a morada de Deus. Agora Deus escolheu a nossa vida para habitar. Aleluia. Paulo escrevendo ainda aos Gálatas, ele vai dizer assim, capítulo 2, verso 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então que você possa refletir nessa noite, nesta pequena reflexão, e que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E não se esqueça, louve a esse Deus, glorifique a esse Deus, porque você e eu, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus nessa noite.